Olá! Esporotricose, uma infecção fúngica que atinge gatos e humanos, está preocupando autoridades da área da saúde e a população aqui de Novo Hamburgo. O primeiro Vitalidade de 2025 começa agora e vai trazer mais informações sobre o assunto com a médica veterinária e diretora de bem-estar animal do município, Márcia Ismério da CAS. Márcia, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. Muito obrigada. Nosso primeiro programa de 2025, estamos entrando no nosso 13º ano no ar, então trazendo sempre informações sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e comportamento. Sim. E agora, essa crise que estamos vivendo aqui no município em relação a essa doença, ela foi trazida para a tribuna pela vereadora Deza, né? Que a vereadora Deza, ela tem um engajamento com a causa animal também, e nós achamos importante, após conversar com a vigilância sanitária aqui do município, trazer, então, a tua presença aqui para explicar para nós e para a população o que é essa doença, o que preocupa e quais os índices, então, aqui de Novo Hamburgo e também da nossa região. Então, vamos lá. O que é a esporotricose? Ela é uma doença infecciosa zoonótica, ou seja, ela é transmitida dos animais para o humano, né? Então, isso aí é toda a base da vigilância sanitária e da saúde pública. A gente precisa cuidar disso, né? Então, ela é uma doença fúngica, tá? Ela é causada por um fungo chamado Sporotrix. E ela é ela subiu, a casuística aumentou significativamente nos últimos tempos aqui na região, não só no nosso município, mas nos municípios vizinhos. Tá todo mundo focado, então, em esporotricose nesse momento, tá? Então, não é brincadeira, é uma doença que a causa dela, o pior dela não é a morte, e sim a comorbidade, a doença em si. O tratamento também é um tratamento muito rigoroso, longo, né? E que também pode trazer alguns efeitos adversos devido à medicação, que é um antifúngico em alta dose, né? Para os humanos e para os animais também. Então, esse fungo, ele ataca o animal, ou seja, o gato, né? Uhum. Cachorro, não? Não, atinge todas as espécies, mas o paciente zero normalmente é um gato. É um gato. Uhum. E como se dá essa transmissão do gato aos humanos, então? Então, ela acontece de várias formas. Uma delas, a princípio, assim, para a população não se preocupar. Pele íntegra, pele sem ferimento, não tem como se contaminar. Tu pode encostar no gato com esporo, tu pode fazer qualquer coisa, mas se tiver um cortezinho, uma porta de entrada, ou de repente tu tá com um gatinho ali, e aí ele espirra em ti, e tu tá com a boca aberta e entra dentro da tua boca, a gente tem feridinhas que a gente não vê. Então, ou coça o olho, ou coça o olho, o rosto. Então tem que cuidar bastante esse contato. Porém, em pele íntegra, tu tocar num gato não vai fazer tu ser contaminado pela doença, tá? Ele tem as portas de entrada bem específicas, então pele intacta a gente considera que não é uma porta de entrada. Então, assim, como é que ela é transmitida? Normalmente é por arranhadura do gato, mordedura de um gato. E assim, o pessoal foca só no gato. O gato é o paciente zero. Mas, da onde que ele vem? Ele vem do solo. Ele vem de solos com material orgânico, inorgânico presente ali. O que é um orgânico e inorgânico? É lixo, resto de carcaça de animais, resto de frutas, casca de árvore. Então, assim, as pessoas focam muito no gato, no felino, mas ele também não é o 100% do culpado. A gente tem um pouquinho ali da nossa culpa também. Então, assim, a transmissão se ocorre, na grande maioria, realmente é pelo ataque do gato, né? E esse acréscimo, né, esse índice que você falou, dobrou praticamente em relação a anos anteriores, isso pode estar relacionado com a questão das enchentes, então, e com todo, né, a reviravolta que teve no meio ambiente? Sim. Sim, e não só isso, tá? Hoje em dia, os diagnósticos também estão acontecendo. Antigamente se dizia, os animais não tinham tanta esporotricose, mas também não tinha o diagnóstico, né? Hoje a gente tem uma ampla variedade, assim, de laboratórios, de acesso, né? Então, assim, o diagnóstico da esporotricose hoje está mais fácil de conseguir. Antigamente a gente não tinha muito esse foco, né? Agora não, agora a gente tem bastante laboratório disponível para a gente fazer. E sim, está relacionado sim, porque a gente tem um solo hoje contaminado, a gente teve uma enchente, a gente teve restos de móveis, restos de madeira, restos de tudo que se possa imaginar em cima do solo, favorecendo então a proliferação desse fungo, tá?
Mas a gente também contribuiu de uma outra forma, com o descarte errado das carcaças desses animais. De maneira nenhuma, o animal felino atingido, sabidamente que ele tem esporotricose, ele não pode ser enterrado. Então, assim, ele precisa ir para a cremação, porque ele é a fonte de recontaminação do solo. É aquele pacientezinho que ficou doentinho, e aí o tutor disse, não, não quero cremar, eu quero enterrar. Não pode. Não pode, tem que ser na hora vetada essa possibilidade, tá? Ele precisa ser cremado. O corpinho dele, se for enterrado em solo, contamina. Se é um solo que não tem contaminação, vai se tornar contaminado, né? Quais os sintomas que apresentam os gatinhos contaminados? Sim, ó, eles começam, a grande maioria começa com feridinhas que não cicatrizam nunca. Elas vão aumentando, 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 parece que estão perdendo pedacinhos da pele, né, da pontinha da orelha, principalmente no narizinho, tá? E não necessariamente ele precisa ter essas úlceras. As úlceras são as mais comuns, né? Que parece que realmente o animal tá perdendo pedacinhos. Mas ele pode ter o nariz inchadinho. A gente brinca até que parece um palhacinho, né? Se tu for ver na literatura, tá lá, dizendo que a doença é conhecida como nariz de palhaço, nariz de bolinha, porque ele começa a ficar com o nariz arredondado, porque o fungo penetrou na narina, e ele acaba fazendo a mesma lesão da pele dentro da narina, e a narina começa a inchar. Então, ele pode ter espirros de sangue, sem necessariamente ter a úlcera, mas normalmente os dois estão associados, tanto a úlcera quanto esse espirro, essa questão da presença do fungo na cavidade nasal. E esse fungo, né, essa doença, ela costuma deixar o animal mais agitado, ou mais bravo, ou mais apático? Com certeza, a apatia viria em decorrência da sintomatologia da doença, não pela presença do fungo. Entre a inoculação, ou seja, o momento que o paciente adquire a doença, e os primeiros sinais varia de 1 semana a 21 dias. Então, em 1 semana após ele estar presente, ser inoculado com esse fungo, ele em 1 semana vai estar apresentando os primeiros sinais. Então, assim, ele é de uma apresentação rápida, né? Então, teria como nos primeiros sinais tu segurar. Quanto antes tu consegue identificar que tem alguma coisa alterada com o gatinho, melhor o prognóstico, mais tempo se tem para se tratar, para se cuidar, e uma lesão de um tamanho X é muito mais fácil de conter do que uma de 2x, 3x, né? E ele pode sim se disseminar por todo o corpinho, e quanto mais tempo demora para o tratamento, pior é o prognóstico, né? Se ele não for tratado corretamente, é morte. Normalmente eles tendem a morrer não das lesões de pele, eles morrem de problema pulmonar, pela rinite, pela presença do fungo no pulmão, né? É uma coisa mais sistêmica do que cutânea, né? Tem um período de incubação ou logo que contaminado ele também já pode contaminar os humanos? A partir do momento que ele está inoculado ali, é que na verdade não é o gato, é a arranhadura dele. E o que tem na arranhadura dele, ou na mordedura dele? A presença dos fungos, aonde? Nas unhas. Da onde que veio? Do solo. Não necessariamente precisa ser o gato. Por exemplo, uma pessoa que é um dos pacientes assim, de risco, ou seja, uma pessoa que esteja à frente de ser a primeira contaminada assim, de uma outra forma, jardineiros que estão mexendo no solo sem EPI, um acidente que aconteceu num ambiente contaminado, a criança está brincando, raspa o pé na madeira, sabe? Por quê? Porque os gatos têm como costume cavar solo, eles têm como costume arranhar a casca de árvore, então isso é a fonte de contaminação deles. O fungo não vem deles, na verdade, eles se contaminam do solo e eles passam adiante, porque eles têm esse hábito de cavar, enfim, deles mesmo, né, que é do felino isso, de brigar, as brigas constantes, se mordem, se arranham, coisa que o cachorro, ele briga, mas a tendência dele é não usar unha, usar mais a boca, né? Então, por isso que os felinos são os primeiros animais a gente pensar como paciente zero. Falando um pouquinho do Centro de Controle Populacional e Zoonose, nosso antigo Canil, ele está preparado para passar essas orientações para a população pode procurar em caso de suspeita, ou somente as clínicas, né, no caso, conveniadas ou clínicas particulares conseguem dar esse diagnóstico e fornecer o tratamento? Assim, nesse primeiro momento a gente está montando então um esquema, porque realmente, desde o dia 13 de janeiro, né, o momento que eu comecei a ir ao canil, ver
analisar a situação do canil, que não é segredo para ninguém, que ele vinha defasado, que ele vinha realmente precisando de algumas mudanças. Então, assim, a gente está, juntamente com o prefeito, com o secretário, vendo as mudanças do canil. O canil tem que melhorar. A gente não consegue ainda chamar ele de centro de zoonoses, mas a gente chama ele de canil carinhosamente. Então, assim, tá bem difícil a gente conseguir fazer todas as mudanças que a gente precisa fazer, porque requer valor, investimento, né? E também a gente precisa de funcionários qualificados para tal. Mas está aí vindo muitas surpresas boas aí para o canil. E quem sabe futuramente a gente está vindo convidar vocês para a inauguração do novo, né? Vai, é um sonho aí. Ele está em reforma já? Ainda não, mas é uma das novidades que vem por aí. Então, assim, quanto à zoonose, quanto à presença da esporotricose, nesses 20 dias que eu tenho frequentado lá, eu fiquei surpresa com a quantidade que tem. Tá? Subiu demais. E então, o que a gente tem feito? O que é a indicação? Paciente que não se pode tratar, a gente, infelizmente, tem que encaminhar para eutanásia. Quais são esses pacientes? Felinos ferozes, não tem como, porque a medicação é oral. E é todos os dias, durante 90 dias, no mínimo. Então, a medicação oral, 90 dias para um cão, para um felino extremamente bravo, é impossível, é inviável. Segundo, que também se torna muito difícil, é quando a gente não tem nenhum tutor para nos auxiliar. Como é que a gente vai ficar com todos os felinos com esporotricose para tentar tratamento sozinhas? A gente não tem mão de obra para atender todos. Então, o que a gente tem preconizado? A gente recebe o paciente, as pessoas encontram, tem um gatinho aqui que parece estar machucadinho e tal. A gente busca, a gente faz uma triagem. A gente vê se as lesões são compatíveis com a esporo ou se, por um acaso, a gente tem um histórico deles. Não tendo nenhum histórico e somente as lesões, a gente interna. A gente está construindo um gatil agora. Isso que eu ia te perguntar também. Para onde a gente vai reservar só para esporotricose no primeiro momento, para tentar salvar o que dá. O que é que dá? Pacientes com lesões pequenas, iniciais, pacientes com tutores que estão, assim, se oferecendo para continuar o tratamento em casa, sabendo, ciente dos riscos, dos cuidados que eles precisam ter, e pacientes que a gente vê que tem a possibilidade, mesmo com uma evolução da doença, pelo manejo, por serem pacientes mais dóceis, de conseguir medicar. Então, é mais ou menos essa é a linha, né? Então, assim, pacientes com poucas lesões, pacientes que têm tutores para assumir o tratamento dali, depois do diagnóstico em diante, e pacientes que se permitam ser tratados. Infelizmente, é essa a realidade. A gente não pode salvar todo mundo e é bem complicado, assim, a gente decidir isso, né? Mas, infelizmente, tem que ser assim. Então, a gente está fazendo isso. A gente está fazendo um tratamento e nem... uma situação bem importante de frisar. Nos gatos, a gente vê um pouco de resistência, às vezes, ao antifúngico. A gente não tem muitas opções de antifúngicos, exatamente pelo gato estar sempre exposto a fungos. Às vezes eles têm uma variante, aí se tornam resistentes ao itraconazol, fluconazol, iodeto. Então, são vários antifúngicos que a gente tenta usar. Claro que tem aquele de escolha, tem aquele padrão, né, que a gente utiliza. E tem gatinhos que não respondem. Tem isso também, sabe? Porque já tem resistência. Então, esses gatinhos também são indicados a fazer eutanásia, porque a gente não tem como ajudar. Então, a princípio, a gente está fazendo isso. A gente trata os gatinhos, eles chegam, a gente faz uma triagem, tem lesões similares com esporotricose, eles vão para o gatil. No gatil, a gente tenta medicar. A gente vê o perfil dele, a personalidade dele, né? O tamanho das lesões e avalia. Esse paciente já é uma esporotricose avançada, é um gatinho que não se permite pegar, é um gatinho que não tem tutor. A gente vai fazer o que com ele? Vamos deixar ele sofrer até o fim? Não, porque é uma doença que a evolução é dolorosa para o bicho, né? Sim, ele se enche de úlceras, de feridas, ela se torna sistêmica, ela causa pneumonia, rinite. Então, assim, não é simplesmente deixar o animal sofrer até morrer. Ele vai sofrer até morrer. Então, melhor dar uma morte digna, né, sem dor, para ele, para terminar com a evolução da doença ali, né? E daí, lá no próprio espaço, vocês fazem a cremação? Sim, a gente tem um serviço terceirizado, então, crematório, que a gente chama,
e eles são encaminhados, então, para cremação. A gente não enterra de forma nenhuma nenhum tipo de animal. Todos os animais que vêm a óbito no canil, eles são todos cremados. E as pessoas, os tutores, né, que iniciarem o tratamento em casa do seu bichinho, que cuidados tem que ter para não se contaminar? Primeira coisa é isolar os animais doentes. Primeira coisa, porque eles podem passar entre si, não necessariamente felino para felino, pode passar para um cachorrinho, pode passar para pessoas que estão ali no ambiente. Então, isolar e deixar pelo menos uma só pessoa responsável. Não colocar toda a família em risco, entre aspas, tá? Porque o antifúngico, ele começa a fazer um efeito em 10, 15 dias. A gente já pode dizer que estariam as lesões controladas, mas a gente não tem como prever isso. Então, porque isso depende de cada sistema. Cada bichinho tem seu sistema imunitário, suas defesas. Então, a gente conta muito com isso também, né? Então, os bichinhos que têm uma defesa um pouco mais elevada vão apresentar uma melhora um pouco mais rápida. E nos humanos, quais são os sintomas principais? Mesma forma, a primeira coisa é o histórico de algum acidente, quer seja no solo, mexendo numa planta, numas madeiras, num tronco de árvore, alguma coisa assim, como histórico de mordida de animais, principalmente de gatos, arranhaduras. Então, isso é bem importante. O foco de entrada precisa existir. Na pele íntegra ele não vai entrar, tu não vai estar passando, vai encostar num gato e tu vai pegar esporotricose. Então existe esse acidente. Então a partir do momento que tem esse acidente, tu tem consciência de que realmente tem solo envolvido, etc. Ou até mesmo por prudência, lavar muito bem a lesão com água e sabão, água corrente, sabão, mas não é aquela lavadinha devagarzinha, aquela, vou lavar. Não, é aquela que demora, que esfrega dedinho por dedinho, usando um sabão ou uma solução desgermante qualquer, né? Lava bem as mãozinhas ali, seca e fica de olho, né? Qualquer lesão, tipo uma pápula. Pápula, o que que é? É uma elevaçãozinha vermelhinha, uma lesãozinha, tipo começa como se fosse uma espinhazinha, daí ela pega e ulcera, fica um buraquinho no meio e não cicatriza. Uma lesãozinha que fica sem cicatrização e ainda drenando o líquidozinho. Bastante dor no local, né? Conforme for a profundidade também é a sintomatologia. Quanto mais profunda a mordida, quanto mais profundo o acidente, mais comprometido está o organismo, né? Porque no humano, assim como nos gatos, ela pode passar cutânea, ela pode passar para o sistema linfático, ela pode passar para extracutâneo, como ela pode ser disseminada, né? Então, vamos lá. Cutânea são só essas lesõezinhas de pele. Quando pega o canal linfático que está abaixo ali da pelezinha, ela vai se distribuindo e abrindo úlcera no caminho. Ou seja, se machucou, normalmente as mãos, né, que a gente machuca, as extremidades. Ela vai subindo e fazendo lesões iguais no caminho do canal linfático. Se o canal linfático está subindo, aqui por cima do bracinho, vai fazendo uma lesão, 2, 3, 4, vai indo, fazendo lesões. E lesões iguais à inicial. Isso identifica, então, uma lesão que atingiu um nível mais profundo da pele, que pegou os vasos linfáticos. A extracorpórea, a extracutânea, é aquela que vai para os ossos, que vai para as articulações, que pode ir para o pulmão, que tem uma sintomatologia muito similar à toxoplasmose, né? E também da tosse, tuberculose. Então, assim, são duas doenças que também podem ser vagamente confundidas, tá? Mas normalmente tem essa porta de entrada, esse histórico, então a gente faz a diferenciação também na anamnese, não só no isolamento do agente. Então, assim, tem várias formas, então quanto mais profundo, pior é. E os postos de saúde, os atendimentos, né, as unidades de saúde, elas estão aptas a reconhecer essa doença. Sim. E o SUS, para os humanos, oferece tratamento Sim. gratuito? Oferece. E aí ela se tornou, então, uma doença de notificação compulsória. Então, a partir do momento que o médico recebe um paciente com sinais de esporotricose ou com histórico de um acidente com gatos e apresentando uma feridinha que não fecha ou uma dor, ele já encaminha, então, esse paciente para o exame diagnóstico, né? A princípio, um citopatológico da lesão, para ver se tem presença ali das hifas, do funguinho. Se não acha, aí vai para a biópsia, realmente a biópsia, e também vai para cultura e faz a cultura e também testa os antifúngicos ali para ver qual seria o mais indicado para o caso. E o SUS tem sim, então, o atendimento
eles têm a medicação e ela se tornou, então, como eu estava te dizendo, uma doença de notificação compulsória. O médico tem que se reportar à vigilância sanitária avisando, então, que existe um paciente e eles vão fazer, então, um estudo de caso, vão lá, vão ver onde o paciente se contaminou, vão fazer uma pesquisa do ambiente num raio de 200 metros da onde foi o acidente, para ver se eles acham, então, os focos de contaminação. Tem grupos mais suscetíveis ou não? Normalmente, assim, é pela questão mais profissional. Né? Sim, a imunidade sim, né? Toda paciente que tem uma imunidade mais baixa, ele vai estar suscetível a toda e qualquer doença, num nível bem mais complicadinho, bem mais fácil também, né? E uma evolução de doença mais complicada. Mas isso para todas, não só para a esporotricose. O imunodeprimido sempre vai estar ali. Então, assim, quem estaria muito em risco são os médicos veterinários, né? Os tratadores, protetoras, protetores, jardineiros, pessoas que trabalham com terra. O que tu possa imaginar que esteja em contato com o solo tem, então, um risco maior, né? Vocês têm algum dado de 2024 ou mesmo desse ano já sobre o número de casos? Com o pessoal da vigilância, com a doutora Juliana, e ela me passou, então, que no ano de 2024 teve a notificação de 26 casos. Porém, desses 26 casos, ainda... Em gatos? Não, em humanos. Em humanos. Em gatos, a gente não tem estatística, ela não é uma doença de notificação compulsória, mas agora nós estamos fazendo, dentro do canil, uma avaliação da quantidade de casos que a gente tem e dos relatos dos veterinários de 2024. Sim. Infelizmente, a gente só tem na parte ali de canil, né? Tem todas as clínicas veterinárias também que atenderam muitos pacientes. Então, assim, na questão da saúde humana, a gente tem 26 casos relatados. Lembrando que, em 2024, ela não era de notificação compulsória. A partir do dia 30 de janeiro, agora de 2025, ela se tornou, então, de notificação compulsória, onde qualquer caso, na rede pública ou os médicos particulares, eles devem relatar a vigilância sanitária para fazer um estudo do ambiente, como é que está essa propagação. Em relação aos gatinhos que estão sendo tratados em casa, que cuidados tem que ter com o material, a caixinha de areia ou algum curativo que for utilizado para limpar a pele, né? Porque o ideal seria queimar, né? Sim. Nunca descartar no meio ambiente. Mas daí como faz nessa situação? Ah, sim. A princípio, o que a gente preconiza? Bastante higienização, tá? Infelizmente, a gente não vai poder largar um hipoclorito de sódio em cima de uma ferida, mas ele é o agente principal na questão da higienização, né? Então, o hipoclorito de sódio a 1%, na diluição de 1%, que é água sanitária, diluída a 1%, para a limpeza do ambiente, pratinhos, roupinha, cobertinha, tudo que for do ambiente onde esse animal está restrito, lavar com isso. O paciente, então, se possível, dar banhos com soluções degermantes, evitar tocar sem luva. Se tocar sem luva, lavar as mãos depois do toque ou, mesmo que tire as luvas, lavar as mãos. A lavagem das mãos é fundamental, tá? Uma lavagem prolongada, detalhada, não é simplesmente botar a mão embaixo da água e deu. Então, a princípio é isso, a parte de higienização é muito importante, né? E a questão que eu friso muito, e a gente precisa passar para a população essa importância de que quando um animal morre, quando ele vem a óbito, não precisa ser de esporotricose, não se enterra. Não se enterra porque a gente não sabe o que a gente está colocando no nosso solo, o quanto que a gente vai estar propagando certas doenças. Então, assim, se a gente pudesse dizer hoje o que a população poderia fazer para controlar, seriam duas coisas. Castração dos animais, que evita, então, esses passeios à rua, ajuda a reduzir significativamente, ou seja, não vai se envolver em briga, em arranhaduras com outros gases contaminados, então a gente vai conseguir controlar. E a cremação dos corpos, tá? Isso na base dos animais seria isso que a gente conseguiria fazer tão simples, tão básico, né? Tão fácil de fazer, né? Que é evitar o enterro dos corpos. Você assumiu, né, dia 13 de janeiro, Isso. como falou, já chega com esse grande desafio dessa doença que tem
aumentando, né? Que outras perspectivas você tem, então, para esse ano, para o mandato, de desafios para melhorar, então, a situação dos animais aqui de Novo Hamburgo? Então, a gente está começando aí com alguns projetos importantes, desde mutirão da castração, porque a gente está com um número muito grande de castrações atrasadas, agendadas. Até peço para a população, quem tiver interesse em castração, vão haver vários mutirões, então que refaçam seus cadastros ou revejam seus protocolos, ligando, entrando em contato, porque muitos contatos foram perdidos nessa transição. Então, assim, quem tem interesse em castrar no canil, liga para o canil, manda o WhatsApp, entra no e-mail, sabe? A gente tem várias formas de comunicação, porque a gente vai começar agora com mutirões. Então, assim, a gente está tentando resgatar essas fichas, tentando colocar em ordem para a gente vir a ser justos na hora de agendar os procedimentos, seguindo, né, a cronologia que vinha. Só que a gente não tem os cadastros, a outra gestão deixou de uma forma não tão fácil de a gente encontrar. A gente está pedindo para o pessoal, ó, quem quer castrar, quem tem interesse, liga, procura. A gente está conseguindo agendar as castrações, vão vir mutirões, vão vir eventos juntamente com o Parcão, focados na informação da população, no quesito esporotricose, no quesito também castração, adoção, o que é maus tratos. As pessoas não sabem o que é maus tratos. As pessoas acham que maus tratos é simplesmente tu chegar e bater no animal. E não, várias coisas que podem estar sendo maus tratos que a gente acha, mas isso é normal, sempre foi assim. E não é mais, mudou. Né? A gente tem que ter a visão de que o animal tem vida, tem sentimento, tem dor, tem tudo. Então, a gente tem que tratar eles no mínimo da dignidade, né? Quantos animais são abrigados no canil atualmente, mais ou menos? Nós temos uma previsão, né, de alojamento de 150 animais. A gente está com 140. Entre cães e gatos? A gente está começando com o gatil agora, né? O gatil não existia. Qual é a diferença do gatil para o canil? Tem que ter recomendações, um aparato diferenciado, espaço? Sim e não, né? O gato, ele é um animal que não precisa de tanto espaço quanto o cão. Bem pelo contrário, às vezes a gente se impressiona que o gato tem uma casa inteira e ele está dentro de uma caixinha, né? E super feliz. Então, assim, eles precisam sim de telagem na gaiola, né? Para eles não fugirem, eles têm uma rota. O gato entra no ambiente e em 10 segundos ele tem 6 rotas de fugas já traçadas. Ele é extremamente inteligente. Então, assim, eles conseguem passar em espaços que tu não imagina. Tu diz, não passa um gato, e passa. Então, assim, eles precisam de gaiolas teladas, eles precisam de um ambiente que tenha uma ventilação, porque eles têm muitas doenças que são passadas pelo ar. Eles precisam de isolamento, eles não podem dividir gaiola com outros gatos. Então, assim, eles precisam de espaço menor, porém eles precisam de mais cuidado, né? E assim, a partir do momento que contamina um gatil, por exemplo, com doenças infecto-contagiosas específicas deles, é bem difícil da gente conseguir controlar, né? Então, todos pegam, então a gente precisa de um controle maior nesse sentido, né? E de estrutura, a princípio, é isso. A gente precisa de telar, ele tem que ter, ao mesmo tempo que ele tem que ter um espaço aberto para ter uma ventilação, a gente tem que cuidar para que eles não fujam dali, porque eles são mega inteligentes, eles são muito mais rápidos que a gente possa imaginar. De todo esse nosso bate-papo, então, Márcia, como você acredita, qual a importância você acredita que tem o conceito de saúde única, né? Que é essa relação mais harmoniosa entre seres humanos e animais, entre nós e o meio ambiente como um todo, né? Eu acho que a importância, principalmente na esporotricose hoje, a gente vê o quão importante é estarem todos em equilíbrio. O solo tem que estar limpo, porque um solo limpo não contamina um animal não contamina uma pessoa, e a pessoa, neste momento, também não se contamina no mesmo solo. Então, tudo faz parte, está tudo intrínseco, estão todos eles ligados, são elos. A gente não pode ver isoladamente as coisas, né? A gente tem o costume de viver só isolado. Ah, mas é o gato que está passando. Ah, é o gato. Como nós gostamos de culpar os gatos. É para toxoplasmose, é para esporotricose, onde os gatos são simplesmente vetores, né? Então, assim, na verdade, esse fungo já existe, está no solo, fomos nós que deixamos ele procriar ali, ele só simplesmente serviu de um meio de chegar no humano de uma forma mais complexa, porém mais rápida do que
do que o humano ir lá naquele solo se contaminar. Então, um gato pode contaminar um outro gato, neste mesmo dia ele pode contaminar uma pessoa, mais um gato. Então, na verdade, se todos estivessem nos mesmos parâmetros, isso não estaria acontecendo. E é importante ressaltar também que os gatos não são os culpados. Não são os culpados. Para que desmistificar isso, para que não sejam punidos. Não sejam punidos, em primeiro lugar, né? Isso eles são fungos do solo. O gato simplesmente, ele é o culpado por ter o hábito de afiar as unhas em casca de árvore, de passear na rua. Então, assim, eles simplesmente são só os vetores, eles só levam, né? E também eles adoecem, lógico, né? Sendo contaminados. Mas eles levam a doença. E isso preocupa. Por isso é que ela está perdendo um pouco, a gente perdeu o controle no sentido da casuística, por isso que ela se tornou uma doença de notificação compulsória, por isso que a gente está começando, então, a implantar aqui a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa linha de tratamento. Não é a melhor, não é a mais efetiva, não é a que deixa todo mundo contente, mas é o que a gente tem e a gente não pode negligenciar. Alguma coisa a gente tem que fazer. Deixar acontecer para depois chorar lá na frente também não dá. Vamos lutar com a arma que a gente tem. Gostaria de poder salvar todos os animais, gostaria de poder dar 3 meses de tratamento para todos os animais, sendo bravos, não sendo bravos, mas a gente não tem esse poder. Bem como a gente também não tem o poder de saber se aquele paciente vai conseguir a cura com um antifúngico ou não. Então, são variantes que a gente não tem controle, né? Gostaria de te agradecer pela presença aqui no nosso programa Vitalidade. E antes do final, que deixasse uma mensagem, então, para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claro, YouTube, Facebook e demais redes sociais aqui. Então, eu queria deixar um aviso para o pessoal, que a gente vai começar, então, com os mutirões agora de castração, que também é uma forma, tá, de controle de esporotricose, menos animais errantes, menos a disseminação da doença. Vamos começar com mutirão de castrações, vamos ter eventos juntamente com o Parcão, com a Secretaria do Meio Ambiente, né? E também queria pedir pro pessoal, vira um pacientezinho, vira um gatinho doente, liga pro canil, a gente recolhe, a gente incinera também os corpos. Então, assim, ficou na dúvida, meu gatinho morreu, apareceu com uma lesãozinha, morreu. Liga pra gente, tira a dúvida, né? A gente está à disposição para tirar as dúvidas e a gente também está à disposição para tratar os animais que se permitam. Márcia, muito obrigada. Tem aqui no nosso programa, então, uma parceria para quando precisar trazer importantes assuntos sobre a causa animal. Muito obrigada. Então, para debater e trazer mais esclarecimentos para quem está nos assistindo. Com certeza. Vamos nos ver muito ainda, com muitas novidades. Obrigada. Chegamos ao fim, então, do primeiro Vitalidade desse ano. Falamos sobre esporotricose com a médica veterinária e diretora municipal de bem-estar animal, Márcia Ismério da CAS. Primeiros de muitos temas abordados sobre saúde, qualidade de vida e comportamento aqui no programa. Em 2025, chegamos à nossa 14ª temporada. Já faz, então, 13 anos no ar. Agradeço a toda a comunidade que prestigia o Vitalidade. Um abraço a todos e até a próxima semana.